Hoje vou falar para vocês sobre o problema da poluição por plásticos. Como chegamos nesse ponto e o que podemos fazer para evitar um desastre ainda maior. Quando essa torre aqui atrás de mim foi construída, nem se poderia imaginar a existência desse material tão fabuloso que é o plástico. Mas, no entanto, hoje em dia, com o excesso de plásticos que são usados apenas uma vez e muitas vezes desnecessariamente, a quantidade de plásticos jogadas nos rios, nos mares é impressionante e isso tem causado diversos problemas. Veja agora a reportagem de Patrícia Wieland para Visão TV. Ninguém acha que o rio Tâmisa, na Inglaterra, é limpo, mas com certeza está melhor do que há uns anos atrás. Entretanto, muitos contaminantes microscópicos ainda estão lá e em quantidades cada vez maiores. Hoje vamos falar de poluição por plásticos. Um estudo realizado pela Universidade Real Holloway, em conjunto com o Museu de História Natural e a Sociedade Zoológica de Londres, descobriu que até 94 mil microplásticos fluem rio abaixo a cada segundo. Na região de Putney, foi detectada uma concentração de 24,8 microplásticos por metro cúbico. Esse é um nível que coloca o Tâmisa em situação de poluição por plástico pior do que o Danúbio, o Reno ou o Rio Chicago. Os microplásticos foram encontrados no estômago de pelo menos 9 espécies de peixes que vivem no Tâmisa. As embalagens de alimentos parecem ser as principais culpadas. O estudo demonstrou que quase 94% dos microplásticos encontrados eram de filmes usados para lacrar as embalagens e outros fragmentos. Mas o que são os microplásticos? Uma definição amplamente usada descreve como uma partícula de plástico menor do que 5 milímetros de comprimento e maior do que 1 micro, ou seja, 1 milésimo de milímetro. Eles são formados por plásticos que não se degradam, mas são quebrados cada vez mais em mini partículas ao longo do tempo. Mas de onde vêm os plásticos? Um estudo realizado pelo Greenpeace recentemente mostra que pelos supermercados do Reino Unido passam 114 bilhões de peças de plástico descartáveis por ano. Isso é o dobro do que se imaginava anteriormente. E isso inclui 17,7 bilhões de embalagens para frutas, vegetais, saladas, além de quase 9 bilhões de garrafas, tampas, lacres e rótulos para leite. Um dos desafios para a reciclagem é quando a embalagem é composta por vários tipos de materiais diferentes. Essa aqui, por exemplo, de batata frita, a base de metal, aqui a parte de papelão, mas que tem uma folha de alumínio cobrindo, tampa de plástico, uma outra folha, um filme de alumínio, enfim, várias composições. Isso torna quase impossível a reciclagem. Um estudo bem abrangente dos caminhos para parar a poluição do oceano por plástico prevê que, se nenhuma ação for tomada, a quantidade de plásticos despejados no oceano vai triplicar até 2040, passando de 11 para 29 milhões de toneladas por ano. A situação é ainda mais grave quando se descobre que há contrabando internacional de quantidades enormes de plásticos. O relatório intitulado Análise Estratégica da Interpol sobre tendências criminais emergentes no mercado global de resíduos de plásticos desde janeiro de 2018 indica que houve um aumento considerável nos últimos anos das remessas ilegais de resíduos, principalmente redirecionadas para o Sudeste Asiático através de vários países de trânsito, isso para camuflar a origem do envio de resíduos. Com base em fontes abertas e inteligência criminal de 40 países, o relatório fornece uma imagem global das rotas de tráfico e ameaças de crime no mercado de resíduos de plástico e ainda recomenda ações de fiscalização.
O contrabando tem crescido porque, em vários países, a importação de lixo tornou-se proibida ou foi severamente dificultada. Enquanto o mundo luta contra as mudanças climáticas, a indústria do petróleo contempla seu declínio inevitável. Os lucros estão despencando em meio à pandemia do coronavírus e a indústria teme que a mudança climática force o mundo a deixar de queimar combustíveis fósseis ainda mais rapidamente. O plástico é formado a partir do petróleo, que é constituído por uma mistura de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, que são compostos ricos em carbono e hidrogênio. Resíduos de plástico causam uma infinidade de problemas quando vazam para o meio ambiente. Pedaços de plástico podem bloquear as vias navegáveis e agravar desastres naturais, obstruindo esgotos e criando criadouros para mosquitos e pragas, que podem ser vetores da transmissão de doenças. Altas concentrações de plástico foram encontradas bloqueando as vias respiratórias e o estômago de centenas de espécies. Plásticos são frequentemente ingeridos por tartarugas e golfinhos que os confundem com comida. Há evidências de que os produtos químicos tóxicos adicionados durante a fabricação do plástico podem eventualmente entrar na cadeia alimentar humana. As toxinas em recipientes de isopor podem contaminar os alimentos e bebidas. Em muitos países, os resíduos de plástico são frequentemente queimados para sua eliminação, expondo as pessoas às emissões tóxicas. Já existem mais do que razões suficientes do ponto de vista econômico, para a saúde e meio ambiente para agir com prontidão contra a poluição por plásticos. A UNEP propôs um roteiro de 10 etapas para formuladores de políticas para reduzir o uso de plástico. Ou seja, hoje em dia não tem mais desculpa de não saber o que fazer para conter a poluição por plásticos. Cerca de 80% da poluição por plástico poderia ser eliminada, simplesmente substituindo a regulamentação, atualmente inadequada, mudando os modelos de negócios e introduzindo incentivos que levariam à redução da produção de plásticos. A retirada dos microplásticos da água é um desafio que exige pesquisas tecnológicas e a implantação da solução não será a curto prazo. O importante, então, é evitar que cheguem nos rios e mares. A Unilever se comprometeu a reduzir pela metade o uso de plástico virgem e coletar e processar mais embalagens plásticas do que vende até 2025. A Dell Technologies pretende processar plásticos coletados em praias, rios e áreas costeiras e usá-los em embalagens. Enfim, espera-se que muitas outras empresas também comecem a fazer do combate à poluição do plástico um elemento chave de seus programas de sustentabilidade.